Estamos aqui, para estudo de mais uma razão da nossa fé. E o tema de hoje é um nome que nós ouvíamos muito no passado, sobre mordomia cristã, o mordomo, o papel daquele homem que cuida de uma casa, geralmente uma mansão, uma família de posses, ou um rei, uma autoridade, onde tem uma pessoa que cuida, coordena de toda a estrutura da casa para que nada saia fora do padrão, que tudo funcione direitinho. E Deus nos deu essa missão também. E nós vamos ver hoje de que forma Deus tem usado a minha vida, a tua vida, e como Ele quer que nós sejamos como mordomos seu. Neste momento, então, eu quero te convidar para nós estarmos lendo lá em Mateus 25, do versículo 14 ao 30. Só que eu não vou estar lendo, você vai estar lendo neste momento, tá bom? Ah, isso mesmo. Essa parábola fala de um senhor que precisou se ausentar e deixou os seus servos cuidando dos seus bens. E em algumas traduções, ele fala de 500 moedas, 200 moedas e 100 moedas, Aqui nós temos 5 talentos, 2 e 1 talento. Então, hoje nós vamos estar estudando sobre isso. O que Deus tem nos dado, o que nós temos feito com isso. Nós temos também lá em Mateus 21, a partir do versículo 33, também fala a parábola dos agricultores maus. E também dizendo que um certo proprietário plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, cavou um tanque de espremer uvas e construiu uma torre. Em seguida, arrendou-a a uns agricultores e ausentou-se do país. E nós vemos no decorrer dessa história também que, passado um tempo, ele mandou pessoas para irem lá pegar, o valor que eles tinham conseguido, com a produção do vinho. E a gente sabe da história que cada vez que ele mandava pessoas lá, esses homens maus matavam, porque tinham se apropriado daquilo, E inclusive o filho deste agricultor, Então, trazendo para nós o que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem dado para nós administrarmos como seus mordomos. O que significa mordomia cristã? É o que a igreja faz para tirar dinheiro do meu bolso? Opa! É uma campanha que a igreja faz quando falta dinheiro para pagar as contas? É uma ordem de Malaquias? Nós vemos lá em Malaquias que fala que nós devemos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas para poder manter a nossa igreja, a casa do Senhor. Ou nenhuma das anteriores? O que os irmãos dizem para mim a respeito disso agora?
E uma coisa é o que não significa mordomia cristã. Olha só, nós temos a gravura de alguém, né? Só que o traje dele não está muito de acordo com o lugar, né? Mas ele está tranquilo, ó. Vou ficar de boas enquanto os outros se viram para fazer as coisas. É um tempo que você fica parado aguardando as coisas acontecerem. E não é isso que o Senhor nos ordenou. O que significa mordomia cristã? Nós devemos reconhecer que tudo pertence a Deus. Esse é o princípio fundamental para a mordomia ou administração dos bens que Ele nos confiou. Afinal, quem que deu força para mim poder trabalhar, para você poder trabalhar, ter o que tem? Tudo que temos e tudo que somos vem de Deus. Nós devemos reconhecer que tudo que Deus nos deu para o nosso bem nosso bem-estar, né? Deve contribuir para o progresso do reino de Deus aqui na Terra. E nós vemos isso lá, você pegando a sua Bíblia, voltando lá no primeiro capítulo, lá no começo de tudo, em Gênesis 1:1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós estamos como diz, um pano de fundo, né, do começo da criação, do ato criativo de Deus, né? E o que significa essa palavra criar aqui? Ela significa que você traz à existência algo de novo, algo que totalmente novo, que não havia sido feito antes. Nos versículos seguintes, a gente continua vendo como foi feita a criação, o desdobramento do ato criativo, né? Ordenando a criação e estabelecendo normas, né? A criação dos seres viventes. E no versículo 26, o ser humano, o homem é criado. E a sua função de administrador, a gente pode ver, nós já lemos tantas vezes, né? Lá do versículo 27 ao 30. Então, desde o começo, o Senhor nos deixou como responsáveis para estarmos cuidando deste mundo terreno aqui, deste lugar onde nós estamos, né? Mas seguindo aqui, né? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, no mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos. Mais um versículo que fala para fechar essa introdução. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados do ministério de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Olha lá, Paulo falando em 1 Coríntios 4, do versículo 1 ao versículo 2, né? Mordomia cristã nada mais é do que um estilo de vida. Nós somos aquilo que nós amamos fazer. Pois onde estiver o seu tesouro, o meu tesouro, ali vai estar o meu coração. Se hoje a minha vida está mais focada nas coisas materiais, meu coração está lá. Se a minha vida está focada no trabalho de Deus, na sua obra, no seu reino, ali está meu coração. Aonde está o teu coração neste momento? Deus não me deve nada. Eu devo tudo a Ele. Somente administro o que Ele deixou aos meus cuidados. Puxa vida, Deus já deu tudo. Nós só temos que continuar, né? Esse tempo não é fácil, gente. Não é fácil, não. É fácil você cuidar da tua vida, você cuidar dos teus afazeres. Não é fácil cuidar da igreja onde eu estou, das atividades, dos departamentos, dos ministérios. Você separar um tempo para isso,
Às vezes não são 1, 2 horas. Às vezes são noites que você tem que separar para o trabalho de Deus. Então, mas quando Deus nos designou como seus administradores, é porque Ele sabia da nossa capacidade, Ele sabia daquilo que eu podia fazer e você podia fazer. Mas administradores de quê? Olha só, eu postei alguns tópicos aqui, né? E nós vamos vendo, né? Administradores da vida, preservar a vida, que é uma dádiva de Deus, o nosso corpo, a grande responsabilidade que nós temos de cuidar da nossa saúde, do nosso físico, da nossa mente, né? Deus, quando nós éramos escravos do pecado, nós fazíamos os desejos da nossa carne, só que hoje mudou. Hoje nós estamos unidos em Cristo, né? E nós pertencemos ao Pai. Então, as nossas prioridades devem ser diferentes. Eu queria que você lesse lá. Quem pode abrir para mim a Bíblia e ler lá em 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Quem pode ler para mim neste momento? Isso mesmo. Paulo fala: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Glorificai a Deus. Que preço mais caro, gente. Que preço que foi a nossa salvação. Uma morte, a morte na cruz. E o que nós temos feito deste corpo que o Senhor nos deu? O que nós temos feito? Outro tópico que eu coloquei ali, aptidões, talentos. Devemos cuidar dos nossos dons natos e aprendidos. Olha só, deve ser usado para glorificar a Deus e não a nós. Olha só, nós devemos procurar estar sempre nos aprimorando e eu falo sempre sobre os dons, né? Os dons do Espírito. Busque os dons do Espírito. Busque a ajuda do Senhor. Busque crescimento no estudo da palavra para você crescer como filho, servo do Senhor, em santidade. E também busque conhecimento secular. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para você voltar a estudar, para você fazer uma faculdade, um curso técnico. Hoje nós temos tido tantas oportunidades, né, na internet. Eu mesmo tenho aproveitado esse tempo, né, para estar estudando, fazendo cursos que eu nem preciso pagar, né? Então, a oportunidade é essa. E não pense que você tem idade demais. Agora não dá mais tempo. Já passou, já foi minha época. Não foi tua época, não. Nós temos muito que aprender. A nossa vida é um eterno aprender, né? E, olha só, o tempo. Cuida do teu tempo. O que você tem feito com aquilo que o Senhor tem dado para você? O tempo é algo muito precioso, né? Nós devemos cuidar dele, administrar ele, porque as 24 horas do dia, parece que de 10 anos atrás, 20 anos atrás, parecia que ela durava mais, agora parece que é tão rápido, né? Então, procure usar bem esse teu tempo que Deus te deu. Outra coisa também que eu não coloquei ali, mas encaixa na parte das aptidões, né? Acho que ali é com relação a levar o evangelho às pessoas, né? Ouvir a palavra de Deus. Às vezes nós vemos pessoas que têm um certo fascínio, têm uma facilidade, eles conseguem, quando eles falam de Deus, quando eles trazem a palavra de Deus, eles conseguem fazer até nós viajarmos, transportarmos para aquela época, aquele momento em que ele estava
falando ali, né? E é tão bom as pessoas quando falam do amor de Deus, e é maravilhoso quando o evangelho alcança o coração de um homem, ele causa um reboliço e vidas são salvas, né? Quantos, após ouvirem a palavra de Deus, largam tudo para servir, né? Um bom mordomo vai causar esse impacto nas pessoas. É tão bom quando você escuta alguém falar: poxa vida, graças a Deus, você falou do evangelho, você fez a vida ser diferente para mim. Como é bom, irmãos. Como é bom ser canal de bênção na vida das pessoas, levando a mensagem de salvação. Deixa eu ver ali. Outra coisa é os bens, né? Os bens materiais, dinheiro, duráveis ou não, né? Tudo que nós temos vem do Senhor. Ele nos capacitou para adquirirmos. E hoje, infelizmente, nós vivemos numa sociedade capitalista, onde tudo que nós possuímos, que a pessoa possui, né, é dela. No entanto, a palavra de Deus fala que nós somos apenas administradores dos bens que estão em nossas mãos. Bens espirituais, a capacidade que nós temos intelectual, sabedoria, inteligência, é Deus que nos dá. Profissionais que muitos aqui são, né? A maioria, seus talentos. E use para influenciar onde você está, influenciar a sociedade, no meio onde você vive. Outra coisa, né? Personalidade, temperamento, pensamentos, né? Aquilo que eu vou formando no decorrer do tempo, né? O meu caráter. Deus nos deixou essa missão. Poxa vida, eu tenho o poder de... Cadê? Eu não tenho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Opa, aqui. Ó, um controle. Eu tenho poder sobre isso aqui. Eu tenho poder sobre o celular também. Eu não preciso ficar vendo tudo, não. Eu tenho controle para desligar a hora que não tem nada a ver ou trocar de canal, inclusive a leitura daquilo que eu vou ler, um livro, uma revista. Então, você como mordomo de Deus, você deve cuidar deste corpo, né? Nós somos o lugar onde habita o Espírito Santo. E o que você tem feito, o que eu tenho feito com este lugar, né? E a mordomia também envolve para os outros também, você prestando serviços à sociedade, você compartilhando aquilo que você tem. É tão pouco, mas às vezes o pouco que você tem, o que está do lado não tem, nem este pouquinho. Então a generosidade, né? E cuidando também deste planeta Terra que Deus nos deixou. Somos mordomos desse mundo e devemos fazer o possível para manter, né, o equilíbrio ecológico. Olha só, como que nós podemos cuidar? Fala-se tanto nos meios de comunicação, né? Cuidar da limpeza, separando o lixo. Eu estou cuidando da onde eu estou, né? Cuidando do lugar onde você vai passear, às vezes no mar, na praia. Não jogue lixo, são coisas simples, mas que Deus nos deixou. Eu sou responsável, não é o moço que trabalha por isso. Eu também sou responsável por essas coisas, né? E olha só, eu fiz um separadinho aqui, né? Muitos aqui, a maioria são pais, avós, a mordomia dos filhos. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas na mão do guerreiro.
são os filhos nascidos na juventude. Olha só, tem 2 crianças da nossa igreja ali, né? E que missão o Senhor nos deu. Ele nos emprestou para que estejamos cuidando das crianças, né? Os que não são pais, né? Mas tem os sobrinhos, tem as crianças, os agregados, as crianças da igreja, os filhos dos amigos. E a nossa missão é estar cuidando, encaminhando essas crianças para algo melhor. E deixei por último um aqui. Ai, ai, ai. E onde fica o dinheiro? Ah, irmãos. E onde fica o dinheiro? Devemos contribuir para o avanço do reino de Deus. Ah, olha só. Mas como? Orando, agindo pessoalmente, indo, trabalhando na igreja e contribuindo também financeiramente, né? O mordomo de Cristo deve saber que as escrituras sagradas ensinam que o plano específico de Deus para o sustento financeiro da sua causa consiste na entrega de dízimos e ofertas alçadas. Mas olha aqui, 6 mitos sobre a Bíblia. Nossa, ou não está na Bíblia. Olha só, você já ouviu isso aqui alguma vez? Mudando um pouquinho aqui, né? Ganhar dinheiro é pecado. Rico não vai para o céu. Dinheiro é a razão de todos os males. Jesus era um andarilho. Não precisava de dinheiro. Dinheiro é do diabo. Quanto mais eu der de dízimo, mais Deus vai me devolver. Olha só, irmãos. São fábulas, né? Eu nunca achei isso aqui na palavra de Deus. São coisas que estão fora. Mas nós temos o dízimo. Quanto eu devo dizimar ou ofertar? Existe uma quantia, existe um parâmetro que devemos obedecer? O dízimo ainda é válido? Falam tanto, né, que o dízimo é lá do Velho Testamento, mas ele ainda é válido nos dias de hoje? Abraão deu o dízimo quando ainda não havia sido instituída a prática do dízimo. Nós vemos lá quando ele entregou, quando o rei e sacerdote Melquisedeque foi visitá-lo, e ele deu a oferta, ele deu o dízimo, 10% de tudo o que ele tinha. E naquela época não existia ainda sacerdote, não existia, veio depois. Jesus ensinou a não esquecer do dízimo também no Novo Testamento. Então, nós vemos lá, pelo nosso declaração doutrinária, nós vemos lá em Levíticos 27, versículo 30 e 32, que fala sobre os dízimos. A Bíblia nos ensina que ele é santo ao Senhor. Essa parcela ali deve ser devolvida. E eu gosto muito do sistema como o dízimo é feito. Ele é belo, ele é simples e é belo. E é justo, né? Porque é 10% daquilo que eu ganho. E é proporcional sobre o rico e sobre o pobre. Então, não importa se eu ganho R$2.000, se eu ganho 5.000, 10.000, a minha oferta vai ser proporcional ao que eu ganho, não ao que o outro ganha. Porque um dá, eu tenho que dar também. Não, isso de jeito nenhum, né? E nós vemos que a declaração diz assim, que nós devemos contribuir de forma sistemática e proporcional, com alegria e liberalidade. Nós temos alguns que têm dificuldade de entender isso. Então, quando você entende que você é filho de Deus, que você é mordomo, que você está aqui para cuidar daquilo que é do Senhor,
daquilo que Ele nos deu. Deus nos deu tudo. Nos deu a vida, nos deu a saúde. Se você tem uma casa para morar, graças a Deus. Se você tem um trabalho, é graças a Deus. Um carro, se você tem aplicações, se você pode viajar nas férias, né? Não são todos que podem fazer isso. Graças a Deus. Se você pode ir no mercado fazer a compra do mês, é graças a Deus. E nós devemos agradecer a Deus através dos nossos dízimos e as ofertas. Mas para que esse dízimo e oferta? Para que o trabalho de Deus continue, se expanda nessa terra, para que nós possamos, como diz, nós possamos manter os nossos pastores, manter a igreja. Uma vez eu vi um vídeo, eu achei muito interessante, de um pastor falando, né, na hora do dízimo, né, que se você não quer dar dízimo, você tá tudo bem, tá? Você está no teu direito, né? Mas eu acho que você não devia sentar neste banco, porque esse banco é oferta de dízimo. Você não deveria usufruir da luz aqui, porque a luz é paga com os dízimos e as ofertas. E tudo que tem na igreja é com os dízimos e as ofertas. Então, e no Novo Testamento, quando alguns falam que Jesus não fala nada no Novo Testamento, o Novo Testamento se preocupou, Jesus se preocupou com a vida espiritual, em trazer a mensagem dele. Mas lá ele fala também. Você vê lá em Mateus, se você pegar lá, Mateus 23, 23, Jesus falando aos fariseus, e ele fala do dízimo aqui, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e omitis o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Devias fazer estas coisas sem omitir as outras. Então, e nós temos outros textos na palavra de Deus, no Novo Testamento, que fala sobre isso. E os dízimos, eles são sagrados e só devem ser utilizados para fins santos. Porque a mão de Deus pode pesar. Olha aqui, ó, nós temos um texto muito conhecido na palavra de Deus que fala da viúva, né, que deixou as 2 moedinhas, e Jesus, chamando os discípulos para si, declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuías para viver. E é assim que nós devemos ser. Confiar no Senhor, entregar ao Senhor tudo, toda a minha vida, e Ele vai cuidar de você. Nós temos também, irmãos, mais um modelo aqui, que é a Igreja da Macedônia. Ela estava passando por um momento de turbulências, mas assim mesmo, Paulo, olha o que Paulo fala deles. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Olha só, é um exemplo para nós, é um exemplo para nós como dizimistas e também na parte das nossas ofertas, porque além do dízimo, nós temos as ofertas também. E o que são ofertas? A oferta é além do dízimo. É algo que nós somos tão agradecidos pelo que Deus faz por nós, que nós sentimos prazer em estar contribuindo com programações, com campanhas diversas, né, que surgem no meio batista e também dentro da nossa igreja, né? Nós vemos, por exemplo, você lembra lá quando foi
construído o tabernáculo e também o templo lá em Israel, que o povo de Israel, Moisés convocou, Deus convocou, né, para que fossem levantadas ofertas voluntárias. E a gente vai lá para Êxodo 36, de 2 a 7, é muito lindo ali, né? É muito lindo, fala do povo entregando as ofertas, levando tudo, e chegou num ponto que os homens tiveram que parar de trabalhar, porque era muita oferta. Olha só, o povo traz muito mais do que é necessário para a realização da obra que o Senhor ordenou que fosse feita. Por isso Moisés deu uma ordem proclamada por todo o acampamento, dizendo: ninguém, seja homem, mulher, criança, traga mais oferta para o santuário. Assim, o povo foi proibido de levar mais, pois o que tinham era bastante para toda a obra e ainda sobrava aqui a construção, né? Então, do tabernáculo. E também, quando foi construído o templo de Israel, né? O povo envolvido naquilo. Mas tudo tem a ver com o coração tocado, coração transformado, né? Eu amo, eu contribuo com alegria, não por obrigação, como está lá em 2 Coríntios 9:7, né? Que você contribua não com pesar, mas porque Deus ama a quem dá com alegria, né? Cada um exerça o dom que Deus recebeu, o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Está lá em 1 Pedro 4:10, que fala também o que eu tenho recebido do Senhor, de que forma eu posso estar contribuindo e ajudando mais ainda o reino de Deus, né? E eu encerro com essas perguntas aqui, né? Tenho reconhecido a soberania de Deus em minha vida? Em minha igreja, eu coloquei na vinha, nos meus talentos, aquilo que Deus me deu. A que tipo de lavradores estou unido? Aos leais ou aos ingratos? Considero os lugares onde frequento, o trabalho, a escola, o mercado, o banco, né, os bancos, vários lugares onde você vai, como vinhas do Senhor. Ali onde eu estou, eu posso produzir, eu posso gerar vidas transformadas, eu posso estar ajudando de alguma forma. Que tipo de mordomo eu tenho sido? Devemos sempre ter um sentimento de gratidão a Deus. E a entrega de dízimos e ofertas é uma forma objetiva de mostrar o que se passa no coração agradecido a Deus. Não é obrigação, não. Mas é porque daí não vão ver meu nome. Agora nem pode mostrar mais, não tem mais aquela lista, né, de nomes dos dizimistas da igreja, né? Então, e a sua vida, os seus gestos, as suas atitudes, seu pensamento, deve ser tudo em gratidão a Deus, porque Ele nos criou, Ele nos amou, Ele tem cuidado de nós. E nós, como filhos, temos obrigação de sermos obedientes e amarmos a Deus. E a melhor maneira de você amar a Deus é cuidando daquilo de mais precioso que Ele deixou para você, que é a sua vida. Amém?